Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 5. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para ter acesso aos vídeos de forma exclusiva, antes de serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Além disso, na descrição também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo a gente continua falando de trigonometria no triângulo retângulo. Essa tabela mostra os valores de seno, cosseno e tangente de alguns ângulos que são chamados de ângulos notáveis. São os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Tem até musiquinha para memorizar o seno, cosseno e a tangente desses ângulos. Se você tiver curiosidade sobre isso, dá uma pesquisada na internet, você vai ficar perdido aí no meio de tantos vídeos que mostram as diferentes versões dessa música. O pessoal acaba memorizando esses valores porque eles aparecem muito nas atividades de trigonometria. E agora um resultado muito importante que envolve seno, cosseno e principalmente a tangente de um ângulo. A tangente de um ângulo alfa é igual à razão entre o seno e o cosseno desse mesmo ângulo alfa. Depois faz o teste aí com esses ângulos da tabela, calcula a tangente usando essa fórmula e veja se os valores batem com os que estão aí na última linha da tabela. Número 1. Encontre os valores de x em cada caso. Nesse caso, vamos usar a tangente de 60 graus, que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, e de acordo com a tabela do início do vídeo, a tangente de 60 é igual à raiz quadrada de 3. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente é igual à raiz de 3. Nesse caso, o cateto oposto mede 8 raiz de 3 e o cateto adjacente é x, que é a medida que a gente quer encontrar. Aí o x vai para o segundo membro e fica 8 raiz de 3 é igual a x vezes raiz de 3. Dá para dividir os dois membros da equação por raiz de 3. Fazendo isso, a gente encontra o valor de 8 para x. Na letra B, nós vamos trabalhar com o seno de 30 graus. E o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Além disso, de acordo com a tabelinha que a gente viu, o seno de 30 graus é igual a meio. Então, o cateto oposto sobre hipotenusa é igual a meio. Nesse caso, o cateto oposto é x e a hipotenusa é 11 meios. Nesse próximo passo, veja aí, eu passei 11 meios multiplicando para o segundo membro, e 1 meio vezes 11 meios é igual a 11 quartos, então esse aí é o valor de x. Na letra C, nós vamos usar o seno de 45 graus. Por definição, o seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Pela tabelinha, o seno de 45 é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa é igual a raiz de 2 sobre 2. Nessa situação, o cateto oposto mede 6 e a hipotenusa é igual a x. Repare que a gente tem aí uma proporção, então dá para fazer uma multiplicação cruzada, né? Aí vai ficar raiz de 2 vezes x igual a 6 vezes 2. Para evitar que apareça uma raiz quadrada no denominador, eu vou multiplicar os dois membros da equação agora por raiz quadrada de 2. Aí, no primeiro membro, vai ficar 2x, porque a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 4, e raiz quadrada de 4 é 2. E no segundo membro vai ficar 12 vezes a raiz de 2. Agora, a gente divide os dois membros da equação por 2. E aí o que a gente vai encontrar? X igual a 6 raiz de 2. Na letra D, nós vamos usar o cosseno de 60 graus. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, e pela tabelinha o cosseno de 60 graus é igual a meio. Vamos então resolver essa proporção aí fazendo a multiplicação cruzada, e vai ficar 2 vezes x igual a 9 vezes 1, então 2x é igual a 9. Dividindo os dois membros da equação por 2, a gente encontra o valor de 4,5 para x. Na letra E, vamos usar o cosseno de 45 graus. E o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Pela tabelinha, o cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos resolver essa proporção fazendo a multiplicação cruzada, e vai ficar 2 vezes x é igual a 6 vezes a raiz de 2. Então, 2x é igual a 6 raiz de 2. Dividindo os dois membros da equação por 2, fica x igual a 3 raiz de 2. Na letra F, a gente vai precisar fazer alguns cálculos adicionais.
Veja que nós temos aí dois triângulos retângulos e no triângulo de cima a gente tem um ângulo que mede 30 graus. A hipotenusa do triângulo de baixo eu indiquei com a letra y, a gente vai precisar calcular o valor de y primeiro. Então vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aí de baixo. Vai ficar assim, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, ou seja, y ao quadrado igual a raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado. Calculando os quadrados vai ficar y ao quadrado igual a 2 mais 10. Então, y ao quadrado é igual a 12. Tirando, então, a raiz quadrada, fica y igual a raiz quadrada de 12. Só que 12 não tem raiz quadrada exata, mas dá para a gente simplificar o radical. Então, vai ficar y igual a 2 raiz quadrada de 3. Então, nós vamos usar o cosseno de 30 graus lá no triângulo de cima. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Pela tabelinha, o valor do cosseno de 30 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Nessa situação aí no triângulo de cima, o cateto adjacente é y, que mede 2 raiz de 3, e a hipotenusa é x. Vamos agora fazer a multiplicação cruzada aí para resolver essa proporção. Aí vai ficar assim, raiz quadrada de 3 vezes x é igual a 2 vezes 2 raiz de 3. Então, raiz quadrada de 3 vezes x é igual a 4 raiz de 3. Dá para dividir os dois membros da equação por raiz quadrada de 3. Aí o que vai ficar? No final das contas, x igual a 4. Essa atividade número 2 já foi resolvida no vídeo da semana anterior, mas a gente vai fazer aqui de novo. O objetivo é encontrar o valor do seno do ângulo A. Nesse triângulo, a hipotenusa mede 10, o cateto oposto ao ângulo A mede 5, e o cateto adjacente ao ângulo A mede 5 raiz de 3. Por definição, o seno do ângulo A é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, 5 sobre 10. Dá para simplificar essa razão dividindo os dois termos por 5, então a razão simplificada é igual a meio, portanto a alternativa D é a resposta correta. Número 3. Sendo seno de α igual a m e cosseno de α igual a n, com α entre 0 e π sobre 2, qual é o valor da tangente de α? Lá no início do vídeo nós vimos que a tangente de um ângulo é igual à razão entre o seno e o cosseno desse ângulo. O seno é igual a m e o cosseno é igual a n. Então a tangente do ângulo α é igual a m sobre n, portanto a letra A é a resposta correta. Número 4. Para determinar a altura de uma torre, o topógrafo colocou o teodolito, aparelho de medir ângulos, a 100 metros da base e obteve um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a luneta do teodolito estava a 1,5 metro do solo, qual era aproximadamente a altura da torre? E aí aparece um dado que a gente vai usar, tangente de 30 graus igual a 0,58. Você viu que eu fiz uma ilustração mais simplificada, mas eu mantive as mesmas medidas, tá bom? A tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Nessa situação, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é x e o cateto adjacente é igual a 100. Além disso, o texto diz para a gente usar o valor de 0,58 para a tangente de 30 graus, por isso ficou aí x sobre 100 igual a 0,58. Aí agora, eu passei o 100 multiplicando para o segundo membro, e 100 vezes 0,58 é igual a 58, portanto x é igual a 58 metros. A altura da torre é a soma do valor de x com 1,5 metro, porque a luneta do teodolito estava a 1,5 metro do solo. O valor de x que a gente encontrou é igual a 58 metros, então 58 metros mais 1,5 metro é igual a 59,5 metros. Essa aí é a altura aproximada da torre. Número 5. Em um triângulo retângulo, o cateto adjacente ao ângulo agudo θ mede 4/5 centímetros e o cateto oposto a esse ângulo mede 2/5 centímetros. Nessas condições, qual é a tangente do ângulo θ? Essa imagem mostra um triângulo que tem essas características. Vamos trabalhar com a tangente do ângulo θ, que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto é 2/5, o cateto adjacente 4/5. Então, a tangente de θ vai ser igual a 2/5 vezes 5/4. A gente transforma a divisão de duas frações numa multiplicação, e aí a segunda fração fica invertida.
Fazendo essa multiplicação, a tangente de θ é igual a 10/20, 10 sobre 20. Dividindo 10 por 20, a gente encontra 0,5. Portanto, a alternativa C é a resposta correta. Número 6. A altura de um triângulo equilátero divide-o em dois triângulos retângulos com ângulos agudos medindo 30 graus e 60 graus, como os da figura. Conhecendo as medidas dos lados desses triângulos, podemos utilizá-lo para calcular o valor do seno, do cosseno e da tangente de 30 graus e 60 graus. Desse modo, qual é o valor de seno de 30 graus e cosseno de 60 graus? Vamos trabalhar com o seno de 30 graus. Olha, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é x sobre 2, a hipotenusa é x. Aí eu transformei a divisão numa multiplicação. Então, o seno de 30 graus é igual a x sobre 2 vezes 1 sobre x, né? O inverso de x é 1 sobre x. Dá para simplificar, cancelar aí o x do numerador com o x do denominador. Então, o seno de 30 graus é igual a meio. A gente até já sabia disso, né? Esse é o valor que está lá na tabelinha do início do vídeo, mas a ideia aqui era justamente a gente calcular o valor do seno de 30 graus a partir do triângulo equilátero. Agora vamos para o cosseno de 60 graus, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso, o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus é x sobre 2, e a hipotenusa continua sendo x. Essa razão ela já apareceu antes, lá no cálculo do seno de 30 graus. Então, a gente não vai fazer esse cálculo de novo, vamos colocar a resposta. O valor do cosseno de 60 graus vai ser igual a meio, o mesmo valor do seno de 30 graus. Então, o seno de 30 mais o cosseno de 60 graus é igual a meio mais meio, que é igual a 1. Portanto, a alternativa A é a resposta correta. Número 7. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é quanto? Bom, depois da dobradura, o segmento DE vai medir 6 centímetros, porque de C até D são 18 centímetros. De C até E já tem aí 12 centímetros, né? Então, o que resta são 6 centímetros. Além disso, o segmento AD mede 12 centímetros porque a medida de AD é a mesma medida de BC. Então agora a gente tem um triângulo retângulo ADE. Nesse triângulo, a hipotenusa é o lado AE e o nosso objetivo é justamente encontrar a medida desse lado. Vamos aplicar então o teorema de Pitágoras no triângulo ADE. Veja só, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, ou seja, AE ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Calculando os quadrados fica AE ao quadrado igual a 36 mais 144. E 36 mais 144 é igual a 180. Então, AE é igual a raiz quadrada de 180. Esse número não tem raiz quadrada exata, mas dá para simplificar o radical. Então, a medida do segmento AE é igual a 6 raiz quadrada de 5 centímetros. Portanto, a alternativa E é a resposta correta. A atividade 8 é uma outra questão do Enem, só que o texto é muito grande, então eu coloquei aí na tela as imagens e algumas partes mais importantes. Esse primeiro triângulo mostra como a inclinação de uma rampa é calculada. A medida da vertical em centímetros foi dividida pela medida na horizontal em metros e 20 dividido por 1 é igual a 20. De acordo com o texto, a inclinação máxima que a rampa para acesso para a garagem pode ter é essa aí de 20 centímetros. Caso contrário, o nível da garagem tem que ser alterado, mas o comprimento da base da rampa tem que ser mantido. Então vamos ver o que acontece com a rampa que aparece nessa imagem. A distância do nível da rua até o nível da base da garagem é de 2 metros, que é a mesma coisa que 200 centímetros. Dividindo 200 pela medida do comprimento da base da rampa, que é 8 metros, a gente encontra 25. Isso significa que a inclinação atual da rampa é de 25 centímetros, então a garagem está muito baixa, ela tem que ser elevada para que a distância entre o nível da rua e o nível da base diminua um pouco.
Essa nova distância entre os níveis, que eu estou chamando de x, ao ser dividida por 8, que é o comprimento da base da rampa, não vai mudar, isso vai ser mantido, tem que dar resultado 20, porque assim a inclinação da rampa vai estar conforme as normas, vai ser de 20%. Veja que aí agora eu passei o 8 multiplicando para o segundo membro, 20 vezes 8 é igual a 160, então x é igual a 160 centímetros. Essa tem que ser a nova distância entre os níveis, o da rua e da base da garagem. Portanto, o nível da garagem precisa ser elevado. E como nós vimos, atualmente a garagem está a 200 centímetros abaixo do nível da rua. A diferença entre a medida atual e a medida ajustada é de 40 centímetros, portanto o nível da garagem tem que ser elevado em 40 centímetros. A alternativa A que aparece lá na apostila do PET é a resposta correta. Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!